Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Beatriz Montes. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo uma maquiagem bem baratinha com os itens que eu comprei desse mês. Vamos mudar o formato um pouco para... E também vai ter do mês de dezembro, que eu vou estar fazendo com vocês alguns itens. Bom, vamos lá começar. Primeiro item, essas presilhas. Coloquei pra botar assim de ladinho. Só que eu vou sair daqui a pouco. Aí eu fiz um rabo de cavalo e eu vou acabar fazendo um coque aqui com vocês. O bom é que o coque fica mais direitinho com ela. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como eu aprendi. Estamos com o novo cenário, né? Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Eu vou utilizar pra base. Essa aqui eu não comprei agora, essa aqui já tem tempo que eu tenho antes de começar o canal, que essa aqui é da Pop. Preciso de avisar que essa maquiagem é meio reboco, né? Eu já hidratei bem a pele, já hidratei bem pesadinho. Essa maquiagem vai acabar sendo reboco porque os itens que eu comprei são meio reboco mesmo. Ui, ele não tá querendo sair. Mas eu vou estar base de não querer sair só pra passar vergonha. É que ela é um pouquinho espessa. E essa esponjinha, ela já tá usada já, porque é a segunda vez que eu faço esse vídeo. Espero que dessa vez dê certo. Eu vou passar aqui com vocês. Vou tentar não passar tanto na olheira, porque eu também tenho corretivo pra passar. Vou usar aqui meu espelho. Já aproximo aqui. Mas como a intenção do vídeo é fazer mostrando as coisas que eu comprei, então tem que ser... Eu vou passar o corretivo. O corretivo eu comprei agora. Dou um retoque aqui embaixo. Eu vou passando geralmente assim por partes. Essa base, eu geralmente vou fazendo assim, eu vou passando lá por partes. E que nem eu falei, ela seca. Se eu passar ela pura. Eu não vou passar diluído hoje, porque não faz parte da minha intenção. A intenção é corrigir, vou utilizar esse aqui. Ele aparece no meu vídeo de review, tá? Dos corretivos. Eu vou passar uma camada bem generosa. Ai, eu esqueci de fazer um truquezinho com a esponja. Era pra ter feito isso daí na hora da base. Eu tenho que usar fixador no final, pra retirar um pouco daquele efeito. Eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, eu já tenho um tempão, só que eu quase não uso fixador de maquiagem, porque eu também quase não tô fazendo maquiagem pra sair. E quando eu faço uma coisa mais leve. Eu vou passar uma esponjinha pra molhar ela bem. Esse fixador é cheiroso. Vou vir aqui, vou passar aqui, ó. Você também pode fazer com a bruma. A bruma fixadora, você também pode fazer. Esqueci de passar aqui em cima, pra poder dar uma igualada, porque como é uma maquiagem bem reboco, eu gosto. Essa esponja que eu utilizei, ela não absorve água, nem nada. Ela, sei lá, acho que ela não aceita nada. Até mesmo a base, ela praticamente expulsou. Ela suja meus dedos aqui. E é isso. Eu peguei ela simplesmente que eu tava passando, tava precisando dessa cidadezinha meio pequena. Pensei, vou pegar e vou comprar logo. Eu gastei muito naquela Beauty Week. E então acabei ficando um tempo sem esponjinhas, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Esse tirei aqui da embalagem. Ele vem aqui dentro. Eu também peguei o outro. Só que eu já rasguei isso aqui na hora de abrir.
que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é pra contorno, ó, iluminar. Ele tá sujinho assim porque eu já usei. E ele parece que ele não limpa tão bem. Tipo, eu passando aquele higienizador meu de pincéis, ele não limpa também. Parece que ele não tira, sabe, a coloração. Ele é meio branco a ponta dele. Eu vou fazer logo o contorno. Eu peguei essa paletinha da Yamô, acho que é isso que se fala, Yamô. Depois eu vou ver direitinho o nome. Ela foi só R$15. São tudo mate e neutro, ó. Pra iluminar, o meio termo, também serve de brush, que eu gosto mais quente. Esse aqui. Eu vou vir primeiro no mais caro, que eu vou dar aquela iluminadinha aqui. Ai, esqueci de fazer meu baking. Pra poder segurar aqui. Eu vou voltar ali no baking. Esse aqui eu sempre deixo seco, porque esse aqui é mais pra pó, tá, gente? Eu uso pó, pacto, qualquer coisa assim. Eu vou usar esse aqui da Playboy. Eu faço um truquezinho dessa viradinha pra poder facilitar de saída, mas que ele tá bem cheio. Ui, tá vazando. Vamos ver se vai dar certo aqui, ou se eu vou desabar tudo. Ah, não, até que não saltou, não. Mas... tá bom, agora fico com medo de fazer sujeira no chão. Vou pegar aqui. Vou usar a tela do celular agora como câmera, pra poder ver. Tá quente. Eu fechei a janela pra não ter muito barulho, né? E não liguei ventilador. Aqui até permite, mas a intenção mesmo era ir passando pra vocês alguns detalhes pra não ter que narrar. Porque ainda não descobri um jeito da narração sair realmente boa, sabe? Eu vou passar aqui nessa região porque eu transpiro muito, que nem eu falei, tá muito quente. Eu passo nas partes assim, aqui também. Vou passar. Vou pegar um pouquinho mais pra fazer mais um bake aqui mais reforçado. Tá tudo no olho. Vou passar até que assim. Aproveitar pra já dar aquela iluminada. Coisa bonita que eu tô. Ah, esqueci de passar na testa. Mas não tem problema não. Na testa eu vou passar a paleta. Deixa eu pegar aqui um pouco. Tem que ter cuidado com esses pincéis. Eles acabam pegando bastante. Então tem que dar uma batidinha aqui assim. Já saiu o excesso. Vou pegar aqui o espelho. Deve estar uma coisa mais bonita com esse bake. Vou pegar aqui. Eu vou indo devagarinho, tá, gente? Na hora de construir o meu contorno, eu vou passar um pouco aqui assim. Esse aqui eu já vou marcar aqui por cima. Aí eu faço um tipo ajustado. Aqui assim, sabe? Se a coisa ficar pesada demais, eu vou dar uma consertada com... pode ser com a esponjinha da base, aquela esponjinha da base, sei lá, assim, meio bugada. Ou do próprio onde eu fiz o baking. Tipo aquela que eu utilizei o pó translúcido. E aqui eu vou esfumando bem. Pra não ficar tão marcado assim. E com esse aqui, que é um pouquinho mais escuro, eu vou fazer um projeto de sombra de verdade. Ui. Marcou bem. Agora eu vou pegar com o espelho aqui pra eu poder não marcar muito. Eu vou vir aqui, ó. Porque tem que lembrar que essa maquiagem ela não tá selada. Então, se essa maquiagem ela não tá selada, você tem que lembrar bem que ela pode acabar pegando demais.
Aí por isso que às vezes dá pra consertar com, dependendo do pincel, então dá pra consertar com o pincel ou com a esponjinha que você fez a base. E eu vou esfumar bem aqui. Limpar aqui as marcas, as que tá bem marcado aqui desse lado. E faltou uma parte do aspecto do contorno aqui no volta do queixo. Aqui assim. Ele vem aqui assim só pra dar essa limpada. Vou vir do outro lado também. O bom é que isso aqui funciona como se fosse uma borracha, sabe? Eu passo um pouquinho na testa. Essa paleta aqui, aparentemente, ela não... sei lá, eu acho que a parte de iluminar, né? Ela não deu tanto efeito assim quanto seria. Um pincel de pó eu não vou utilizar, porque eu vou retirar esse aqui de um outro jeito que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui eu não vou utilizar porque ele tá sem. Se quiser, eu vou colocar o código dele, tudo, provavelmente na tela ou na descrição, tá? Ele é bem macio. Eu não vou utilizar ele porque eu não quero ter que sujar ele. Aí eu vou utilizar o outro que eu tenho. Eu vou pegar esse Kabuki aqui, que eu já uso ele pra espalhar todas as coisas. Ele não é tão que nem aquele meu outro pincel da Playboy, né? Porque aquele ali que eu mostrei pra vocês, da linha Estúdio, coleção Estúdio da Macron, ele me lembra muito esse aqui da Playboy, que eu falei, eu queria achar um outro desse aqui da Playboy, né? Esse aqui ele tá até limpo, eu lavei ele outro dia, né? E coloquei ele pra utilizar. Como é a maquiagem reboco, eu vou utilizar o meu pó compacto da Max Love. Vou vir como esse aqui, pra passar uma camada meio generosa. Ui! Só que ele não pega tanto aqueles excessos, sabe? Ele é um pó compacto meio macio, ele tá até soltando. Eu vou vir, ó, passando aqui assim, pra retirar as marcações. E ele fica e dá aquele aspecto de natural. Essa técnica eu tinha visto, acho que no YouTube. Ele dá uma certa igualada. Na pele. Ela fica, olhando de perto até que não marca tanto. Fica os contornos aqui. Mas ela dá tipo um efeitozinho assim, mais natural. Só que eu tô com aquele aspecto ainda de pó. De pó compacto demais, muita selagem demais. Agora eu vou vir com brush. Eu poderia ver com o brush da Revlon, mas como a intenção é fazer o de palatinhos, eu vou usar esse aqui. Ele é um lado bem forte. E esse pincel aqui, ele é ideal para brush forte, né? Assim, que é bem muito, ele é muito pigmentado. Tá vendo que ele é quase todo no meu esmalte? Ele é muito pra mim. Eu comprei ele na pressa, ele tava bem baratinho. Eu vou ver se ele ainda existe, tá? Tá em linha. Porque eu fiz aquele vídeo dos corretivos, eu não sabia que o da Miss Lari já tinha saído já. Ó, a minha parte do contorno. Já vem dando um certo tom de saúde. Também poderia passar aqui assim, mas eu não vou fazer isso. Eu já vou repassando já minhas considerações das coisas, né? Assim como eu já fiz já com aquela esponja, ela não valeu a pena. O pó translúcido da Playboy continua valendo a pena. Só que eu acho que ele tá secando bastante a umidade, ele puxa bastante mesmo, então tem que estar com a pele bem hidratada.
Esse aqui, ele super vale a pena. Ele pigmenta muito bem, tirando esse último aqui, que é o de iluminar. Ele é bem mate. Esse aqui não pigmenta. Eu acho esse que não pigmenta tão bem. Esse aqui pigmenta bem na pele. Esse aqui nem se fala. O pincel, ele é bem macio, bem prático, ele atende todas as funções, tá? Antes mesmo de gravar o vídeo que não deu certo, eu utilizei ele. Agora eu vou fazer a próxima etapa, que é a do iluminador. Esse iluminador, ele é meio prático, eu vou até mostrar pra vocês. Quando eu testei ele lá na loja, ele é da Pink Mint, olha que coisa bonitinha. Ele serve até pra usar de sombra, olha como que ele é pigmentado. Ele é feito de luz, ele brinca com a luz. Eu vou utilizar o meu pincel que eu já tenho, já de iluminar. Que antes eu utilizava ele pra pegar o... Ele é parecido com esse aqui, ó. Só que ele parece menorzinho. Mas é de iluminar também. Aí eu vou pegar aqui um pouco, ó. Ele acaba pigmentando bem. Ó, já foi pigmentando de cara. Esse aqui eu não preciso fazer aquela técnica de molhar molhar o pincel pra passar ele pra... Porque ele já pigmenta muito bem. Esse meu lado aqui, ele tem dificuldade, parece, de pegar o iluminador. Ah, acho que acabou ficando bem livre. Tá muito iluminado. Aqui na tela acho que não tá parecendo tanto, mas pessoalmente eu acho que tá bastante. Vou passar bem leve aqui. Agora eu só quero dizer uma coisa pra vocês. O sol que lute, porque eu tô super iluminada. Fazendo minhas considerações sobre o iluminador, ele rende muito bem, tá? Ilumina, serve para sombra, então nem se fala. Ponto de iluminação, que ele trouxe aqui, ó. Bastante. E ele vai render horrores, né? Ele vem 7,8 gramas, então rende muito. Eu só vou limpar aqui para retirar esse excesso de base. E vou passar o batom. Limpar aqui também a sobrancelha, tinha até esquecido. Eu tenho pigmentação, acaba ficando isso. Eu vou passar esse batom aqui que eu fiz da outra compra. Olha o tom que ele fica. Ele é um tom meio chocolate, fica esse tom aqui na boca. Ele fica perfeito. Eu acho que ele dura bastante, porque eu já usei máscara com ele. Ele transfere pra máscara, transfere. Mas ao menos não borra na boca. Eu acho ele maravilhoso. E é isso, eu só não tenho máscara de cílios. Eu não mostrei no vídeo de compra, mas eu também não considero tão barato, que seria essa aqui. E também tem as outras, a da NARS, da marca NARS, e outra da Lancôme. Mas esse aqui seria mais em conta, poderia até utilizar da cílios, porque se não tem nenhum baratinho, tudo na casa de 20. Né? Tem até o vídeo da resenha da Francine que eu fiz utilizando esse aqui. Que se não me engano, eu não lembro agora se foi 65 ou 85. Mas, se fosse pra jogar, eu prefiro pegar um mini. Daqueles que eu peguei, o da marca da NARS. KVD eu não sei quanto que tá. Mas é isso. Ah, já esquecendo já de passar o spray. Dar uma agitada e passar. Eu geralmente espero um tempinho pra abrir os olhos.
Porque eu tenho medo de entrar dos meus olhos, porque eu já só tenho os olhos mais sensíveis, né? Aí ele tira um pouco, ó, do aspecto de pó. Não é uma coisa lá grandiosa, mas ele retira. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa já o joinha e compartilha. E comenta o que vocês acharam, se tem alguma marca baratinha que vocês indicam, tá? Até uma próxima!